E o presidente Lula recebe agora pela manhã, lá no Palácio do Planalto, eu acho que já até está começando já essa reunião, os novos presidentes da Câmara, Hugo Mota, da Câmara, né, e do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tem essa tarefa aí de fazer essa ponte entre o Executivo e o Legislativo, participa da reunião. A sessão de abertura do ano legislativo será realizada no período da tarde. Não há expectativa de que Lula participe, mas Lula recebe hoje os dois presidentes. Reunião, né, também protocolar, né, ô Josias? A gente sabe que essa reunião sempre acontece, não foge muito, mas tem aí os recados de que Lula vai dar a Hugo Mota e ao Alcolumbre. Quais recados serão esses, hein, Josias? Vai dar e vai receber, né? É uma reunião que, como você disse, não tem novidade nenhuma, todo mundo estava esperando o retorno do Davi Alcolumbre à presidência do Senado e a vitória do Hugo Mota na Câmara, né, para substituir o Arthur Lira. E tem essa ascensão de ambos, que foi quase por unanimidade, houve ali adversários pontuais, mas só para marcar posição, né? Foi um resultado acachapante e votaram a favor dos dois, do Davi e do Hugo, o PT e o PL se juntaram, porque não havia como se confrontar com os esquemas que se formaram em torno dessa dupla, né? E parte desses esquemas está escorado na liberação de emendas parlamentares. Isso vai ser levado ao Lula agora de manhã. Há uma pressão dos líderes para que seja resolvida a crise que foi aberta no final do ano passado, depois que o ministro Flávio Dino bloqueou a liberação de algumas emendas, sobretudo emendas de comissão, e algumas, inclusive, algo como 2 bilhões de reais não pode nem gastar mais, porque já virou o calendário de um ano para o outro e foi para o Tesouro. Esses parlamentares não vão conseguir gastar mais. Mas há um impasse e parte das emendas continuam bloqueadas e os líderes estão pressionando ambos, né? E esse assunto será levado pelo Hugo Mota, pelo Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre incluiu esse tema, inclusive, no discurso dele, depois que ele prevaleceu na pseudo-votação que houve no Senado. Ele falou, olha, é preciso respeitar as decisões do Judiciário, mas também terão que ser respeitadas as decisões do Legislativo. Ele insinuou que tem uma lei que foi aprovada, mas o Flávio Dino não concordou com essa lei e exigiu uma transparência que vai além do que está previsto no texto legal, né? E eles dão de barato que o Flávio Dino é líder do governo lá no Supremo Tribunal Federal e esperam que o Lula intervenha de alguma maneira, né? Afora a questão orçamentária, há o problema da reforma ministerial. E o Lula ainda não expôs o xadrez que ele pretende conduzir nessa reforma, e o Centrão, embora não se comprometa com a reeleição do presidente da República, está sim ambicionando novos cofres na esplanada, né? Então esses dois assuntos, reforma ministerial e emendas, eles serão abordados. E o Lula, evidentemente, vai expor ali as suas prioridades do ano. Agora, na prática, Fabiola, o ano de 2025 do Lula nem começou, porque não foi, o Congresso se absteve de aprovar no ano passado o orçamento da União para este ano, agora de 2025. Então o governo está operando sem orçamento. E o Congresso leva a faca ao pescoço do presidente da República e insinua que, se não resolver o problema das emendas, e dependendo de como se comportar o governo nessa reforma, eles podem jogar mais para frente a aprovação do orçamento. A esse ponto chegamos. Não é a primeira vez que isso acontece. Já começamos ano sem o orçamento aprovado, né? Mas o contexto agora inclui essa percepção dos congressistas de que hoje eles não dependem mais do governo para obter verbas do orçamento. Eles sabem que avançaram sobre o orçamento, mais de 20% do que há livre no orçamento para investir hoje é controlado pelo Congresso, e eles querem que esse butim seja assegurado. Fazem pressão, mesmo sabendo que há ali no Supremo Tribunal Federal pelo menos 20 inquéritos sobre desvios na aplicação de verbas do orçamento. Então, o debate ocorre sem que ninguém manuseie o detergente, o que é mais deplorável, né?
mas essa reunião do presidente Lula com os dois presidentes do Senado e da Câmara vai passar por esses assuntos, Fabiola. O Thales também está apurando isso, né, Thales, sobre bastidores dessa reunião e o que pode vir por aí. A gente inicia um novo ano legislativo, a gente inicia uma nova relação, né, Thales? O que vai ser de diferente aí da relação agora do Lula com esse Congresso? Pois é, Fabíola. Essa reunião, como você disse, é uma reunião protocolar. Quer dizer, é o primeiro encontro dos dois, não é um encontro separado, é um encontro em que estarão Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, com Lula, e terá a presença também do Alexandre Padilha. Não é provável que temas muito delicados sejam colocados, e mesmo os que forem colocados, é pouco provável que eles venham a divulgar os temas delicados. Mas é certo que há alguns temas que têm que ser tratados. Um é o seguinte: todos os dois presidentes do Senado, como lembrou bem o Josias, presidente da Câmara e presidente do Senado, todos os dois presidentes do Congresso, pautaram sua campanha na defesa das emendas parlamentares. Então, eles devem fazer algum gesto para o Lula nessa direção. As emendas são fundamentais. A outra questão, que também é importante, aí mais para o presidente Lula, é a questão da pauta. O que vai entrar na pauta e o que não vai entrar na pauta. E qual é a prioridade do governo para essa pauta. Um tema que provavelmente não vai ser divulgado nada a respeito dele, é a questão da reforma ministerial, que mesmo assim vai ser colocada com algum cuidado por todas as partes, muito provavelmente, porque é um primeiro encontro ainda. Mas é um aceno de que os dois, o Hugo Mota e o Alcolumbre, serão decisivos na escolha dos nomes para a reforma. Por exemplo, o Centrão cobra alguém do grupo no lugar do Alexandre Padilha como ministro da Articulação Política. Talvez não coloque isso explicitamente hoje para o presidente, mas esse é o fato. O Mota, por exemplo, ele é muito ligado ao líder do MDB, o Isnaldo Bulhões. Mas o Isnaldo, que seria o gosto do Hugo Mota, tem um veto para o cargo do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é de Alagoas, do mesmo estado do Isnaldo, e lá o Isnaldo é muito ligado ao Renan Calheiros, adversário do Arthur Lira. Então, o Isnaldo não teria essa dificuldade. O nome da preferência do Arthur Lira é o do ministro de Portos. O ministro de Portos, o Silvio Costa Filho, é uma pessoa jeitosa, com trânsito bom no Centrão, trânsito bom junto ao Lula, etc. e tal. Seria o nome da preferência do Arthur Lira, e ainda liberaria o Ministério dos Portos, que é um ministério que tem muito contrato, ministério com contrato. E é isso que, em geral, os políticos, essa história de ministério, hoje em dia, cargos, o Arthur Lira tem dito, esse negócio de cargos não interessa mais, nós queremos a nossa autonomia, emendas, etc., nossa independência. Agora, não interessa mais ou menos, porque o que interessa são ministérios com muitos contratos. Ministérios com muitos contratos interessam aos políticos, naturalmente, porque aumenta o trânsito deles entre os empresários, etc. E o Ministério dos Portos é um ministério assim. O Lira preferia deslocar o Silvio Costa Filho para esse cargo. O problema é que a articulação política do Planalto costuma trazer mais ônus do que bônus para o ocupante do cargo. Veja o caso do Alexandre Padilha. Ele está para sair, passou a gestão dele inteira numa rixa com o próprio Arthur Lira, quando esse aí presidiu o Senado. Já o Ministério dos Portos, como eu disse, é bom por cargos. Bem, o Lula, o Hugo Mota e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, começaram, de fato, hoje, a fechar as negociações para este e outros cargos da esplanada dos ministérios. Esse é que é o fato. Hoje está sendo dada a largada para a negociação, de fato, da reforma ministerial. Com muito cuidado nesse primeiro encontro, mas vai avançar. E os dois serão decisivos. É isso.
Ô Josias, o que pode vir aí de mudança ministerial, você acha, com essa eleição sendo confirmada, né? Já que a gente falava sobre isso na sexta-feira. O Lula não deixou que essas informações ficassem claras, né? Mas há uma percepção hoje, com base na movimentação que foi autorizada pelo Lula, e é muito interessante notar que nessa conversa entre o Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, o Davi Alcolumbre, estará presente o Alexandre Padilha, que foi o ministro credenciado pelo Lula para realizar, durante o recesso parlamentar, as conversas com os partidos para recolher as aspirações. O que é que deseja cada partido, né? Como os partidos se comportarão diante da reforma. E o Alexandre Padilha, que tem o cargo dele de articulador político do Palácio do Planalto, é cobiçado pelo Centrão, né? Ele vai estar nessa reunião. Então, é um sinal de que o Lula vai tratar deste assunto com os presidentes da Câmara e do Senado, né? E o que recolheu o Alexandre Padilha na incursão que fez, nas conversas que manteve, já esteve inclusive com ambos, com o próprio Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, antes que eles fossem avalizados, referendados como presidentes da Câmara e do Senado, né? Ele recolheu que a informação de que o PSD do Gilberto Kassab está insatisfeito. Ele tem lá o Ministério da Pesca, que não devia nem existir. Num governo lógico, a pesca seria, como era, aliás, um departamento do Ministério da Agricultura. Mas o Lula, para contemplar mais partidos, quando voltou ao Palácio, depois da eleição de 2022, ele esticou a esplanada. Criou esse Ministério da Pesca, que, como disse, não mereceria nem existir. O PSD acha pouco. O PSD tem 3 ministérios. E acha que o da Pesca não faz jus ao desempenho eleitoral que o partido teve, o partido do Gilberto Kassab, teve na eleição municipal do ano passado. Então, eles estão querendo o Ministério do Turismo, que hoje é ocupado pelo ministro Sabino, né, que é um preposto do Arthur Lira na pasta do turismo. Então, o Gilberto Kassab, ele torpedeia o Lula em público, diz que o Lula, se a eleição fosse hoje, ele não seria eleito, seria derrotado, né? E, ao mesmo tempo, está lá o partido dele cobiçando uma pasta a mais, além das 3 de que dispõe, ou pelo menos a manutenção das 3, mas com o deslocamento do Ministério da Pesca, não interessa mais, para o Ministério do Turismo. E há uma pretensão, que saiu agora, presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, de virar ministro. E ele gostaria de virar ministro numa parte em que ele pudesse fazer acenos para o estado dele, Minas Gerais, e ele ambiciona, um estado que ele ambiciona governar, né, em 2026. E o Lula deixou em aberto a possibilidade, no final da semana passada, na sexta-feira, nas conversas que manteve, ele deixou em aberto a possibilidade de tirar o Alckmin do Ministério da Indústria e Comércio para colocar o Rodrigo Pacheco. Pacheco preferiria muito mais o Ministério da Justiça, porque ele é advogado, gostaria de ter sido, mas não teve a oportunidade de ser nomeado, indicado para o Supremo Tribunal Federal. A Justiça teria muito mais a ver com ele, mas o Lula faria um papelão com o Ricardo Lewandowski, porque ele convenceu o ministro estava se encaminhando para a iniciativa privada, quando foi convencido pelo Lula a abandonar os seus planos privados para substituir o Flávio Dino no Ministério da Justiça. Agora, rifar o Lewandowski ficaria muito feio. Então, talvez seja rifado o Geraldo Alckmin, que ficaria, nessa hipótese, apenas como vice-presidente. E há uma dúvida, Fabiola. Então, tem essa movimentação toda. O Centrão está cobiçando também o Ministério da Saúde. O Lula cometerá um vexame se não incluir nessa reforma, mas até agora ninguém falou nisso, mas ele cometerá um vexame se não incluir nessa reforma o ministro das Comunicações, que é o Juscelino Filho, que está indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro na aplicação de emendas parlamentares lá no Maranhão. Ninguém fala nessa substituição. E ele está lá, União Brasil, é um partido que está agora metido em outro escândalo, com um epicentro na Bahia.
envolvendo outro deputado, Elmar Nascimento, que se refugiou agora na segunda vice-presidente da Câmara. Está lá, o Juscelino ninguém fala. E a grande dúvida é que não a grande dúvida, mas uma dúvida que ainda remanesce, Fabíola, é que o Lula vai fazer no Ministério da Defesa, porque o ministro José Múcio já declarou até antes do recesso, antes que o Lula se autorizasse as primeiras articulações em relação à reforma ministerial, o Múcio falou, quero sair. Então o Lula tem que definir quem vai para o lugar dele. Pode ser o Geraldo Alckmin, pode ser, falou-se também na semana passada em colocar o Alexandre Padilha, tirá-lo da coordenação política e colocar no Ministério da Defesa, o que eu acho que não combina muito com o desejo dos comandantes militares, né? E há a perspectiva de troca da ministra da Saúde, a Nízia Trindade. Então tem muita informação voando, Fabíola, mas o Lula precisa colocar agora a bola no chão e dizer o que ele pretende, né? O que é mais lamentável é que não se verifica nessa movimentação toda nenhuma mudança que possa significar uma mudança de rumo do governo. O governo está sem rumo, a pesquisa da semana passada mostrou que, pela primeira vez, a avaliação do governo e do próprio Lula, a avaliação negativa é maior do que a positiva, e não há nas articulações conduzidas pelo Alexandre Padilha, com autorização do Lula, nenhum sinal de que essa reforma significará uma grande guinada do governo, uma mudança de rota ou algo que melhore o desempenho do governo. Mas é isso, é o que está esboçado até agora, Fabíola. Vamos trazer uma